Muito bem, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Então esse é um screencast rapidinho, pelo menos eu espero que seja rápido. Normalmente eu costumo me estender um pouco além do que eu gostaria. E esse foi um pedido do nosso colega desenvolvedor, João Nivaldo. Ele me chegou com a seguinte questão. Ele tem um projeto já em andamento em Laravel e ele precisa criar alguns componentes para dar aquela apimentada no front-end, mas ele quer utilizar React ao invés de Vue, o que é, ao meu ver, um caso de uso bastante legítimo. Ambos os frameworks são muito bons, eu gosto muito de trabalhar com ambos, então eu fiquei curioso e fui atrás de como fazer isso. E desta curiosidade nasceu este pequeno boilerplate aqui, que não tem nada de sofisticado, porém ele está funcionando com um setup básico do React. Qual foi a dificuldade que eu encontrei? Bom, meu primeiro impulso foi dentro de um projeto Laravel, dentro da pasta Resources Assets JS, onde já é costume deixar os assets de desenvolvimento front-end. Meu primeiro impulso foi criar ali um projeto com Create React App. Acontece que o arquivo JavaScript gerado pelo processamento do Webpack, ele deve viver aqui na public, para que se possa inserir nas views Blade. E quando você cria um projeto com Create React App, toda a configuração ela fica muito bem escondida, você não tem acesso. Então você precisa fazer um eject. Tem um dos comandos do npm, um dos scripts npm, não comando, ele é o eject, que abre abre essa caixa de Pandora e lhe permite você configurar. Só que é uma configuração muito complexa. Então aquilo, eu tenho certeza que mesmo sem ejetar, eu conseguiria encontrar uma maneira, provavelmente está documentado em algum lugar, mas eu não estava com tempo. Então eu falei, eu vou criar a configuração na mão e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então eu vou aqui copiar. Tá? Esse projeto está aberto no meu GitHub, então você pode ir lá, depois que assistir o vídeo, até antes, você pode fazer uma visita, fazer um fork, dar uma estrelinha, faz o que você quiser. Tá? É seu para você usar. Então eu copiei aqui a URL. Aí eu venho aqui, esse é o primeiro screencast que eu estou gravando com Visual Studio Code, ou VS Code, ou VSC, ou Code, como você quiser chamar. Eu o adotei no sábado, e no sábado mesmo eu mandei o Sublime para o espaço. Não que eu não goste do Sublime, Sublime me atendeu muito bem por muitos anos, mas o Visual Studio Code ele está num outro nível, não tem como descrever, ele é muito melhor. Eu ainda vou fazer um screencast só contando a minha experiência e as coisas que eu mais gosto, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o terminal, que é uma das coisas que eu gostei bastante no Visual Studio. E aí, aqui mesmo eu vou fazer um git clone daquele recurso. Então, tá lá. Ele é um projeto Laravel. Esse projeto ele foi criado com Laravel New e eu dei um nome para ele, Laravel React Boilerplate. Tá? Então, sendo um projeto React não, Laravel, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, Composer install, para ele instalar todas as dependências. Enquanto ele instala, porque faltou aqui ir para o projeto. Muito bem. Então, Composer install. Enquanto ele instala, eu vou criar aqui uma cópia do .env.example, chamando de .env, e aí aqui php artisan key generate, para que ele, aqui onde tem app-key, ele coloque ali então a chave da aplicação. São as duas coisas. E aí, nesse ponto, php artisan serve, ele vai servir nessa URL aqui, e aí já está o projeto rodando. Tá? Esse daqui eu posso fechar. Tá, eu tenho aqui então o conteúdo do meu componente. Eu já mostro para você da onde vem isso. Tá? Aonde eu acho os arquivos do projeto React? Eles estão aqui, ó, Resources Assets JS. Você pode ver que aqui em Components, isso é o que a própria instalação do Laravel traz, que diz respeito ao Vue, nós não usaremos, então eu já posso inclusive deletar daqui. Eu tenho uma pasta chamada React App. Tá? Aí aqui sim tem todos os arquivos para o meu trabalho com o React. Eu vou começar sempre com o arquivo mais importante, que é o package.json. Tá? E aí ele tem as informações básicas.
ele tem as dependências de desenvolvimento, somente Babel para poder utilizar as features mais modernas do JavaScript, o CrossEnv para não dar pau na hora que rodar o npm run dev no Windows. Aqui, depois eu volto ali no script, eu tenho ESLint para garantir a qualidade do código, e o Webpack e o Webpack Client. E aí, como dependências de projeto, somente React, React DOM e Prop Types. Ok. Aí veja, eu tenho um único script, tá? CrossEnv para não dar pau no Windows, seto o ambiente para desenvolvimento, rodo o Webpack a partir da pasta Node Modules. O que significa isso? Significa que o desenvolvedor não precisa ter o Webpack instalado de forma global na máquina. O Webpack ele é uma dependência do projeto, então a partir da própria pasta Node Modules eu estou rodando o cara. E o watch, para ele ficar observando enquanto eu trabalho, ele recompila. Muito bem, já que eu falei de Webpack, eu vou abrir aqui o Webpack Config para a gente dar uma sacada na configuração. O arquivo de entrada está lá, src.js.app. Então está aqui JS.app. Já vou abrir num minuto. O segredo, o pulo do gato, vive aqui no output. Porque eu estou mantendo os meus arquivos fonte dentro de Resources Assets.js, mas eu preciso que o resultado da compilação do Webpack esteja disponível para as minhas views Blade. Então eu subo 4 níveis. Dentro da pasta Public, ele vai criar uma pasta React, caso não exista, e lá ele vai colocar um main.js, tá? E aí eu seto aqui o módulo Development, só para passar a informação para o Webpack que alguns defaults devem ser utilizados. E aí em Rules eu apenas digo que os arquivos JS e JSX têm que ser passados pelo Babel Loader, para que, de novo, eu possa utilizar as funcionalidades mais modernas do JavaScript, garantindo que o ES5 será gerado no arquivo final. Então, onde vive esse arquivo final? Ele está aqui, ó, Public React Main. Tá? Isso é de uma compilação que eu já fiz anteriormente. Então, eu vou deletar essa pasta aqui, delete. Voltando ao terminal, eu vou abrir aqui um novo terminal, Laravel Resources Asset.js React App. Muito bem, aí npm install, porque eu não tenho ali dentro da pasta React App uma Node Modules, eu só tenho package.json. Rapidinho ele vai terminar a instalação, a pasta Node Modules já foi criada. Ok, e npm run dev. Perceba que vai aparecer a pasta React aqui em Public. Olha só, a pasta foi criada e o main está aqui. Muito bem. E aí, com esse main, eu venho em Resources, Views, Welcome. Muito bem, vou esconder o terminal. Aí, aqui eu faço o include numa tag script. E aqui é o ponto de montagem da aplicação React, com o ID app. Então, da onde que está vindo isso? Quem que faz a ligação com esse cara? Está aqui, ó, de volta, Resources Assets.js React App, que é o arquivo de entrada do Webpack. Então, ele vai ler as dependências e aí ele vai montar naquele ID o meu componente app que vive em Components App. Vamos lá. Components App. Aqui eu tenho dois componentes. Aqui uma classe, que é um componente mesmo, e aqui eu tenho um componente stateless, ou functional component. Eu não sei se esse termo se usa no mundo React, mas é um stateless component, tá? Ele é simplesmente uma arrow function. E aí o conteúdo do meu componente vem daqui, eu estou utilizando o componente. Isso foi só para mostrar como que se poderia criar mais de um componente. Tanto é que se eu mudar aqui, olá, de novo, salvei, voltei no browser, atualizei, olá de novo. Por quê? Lá no terminal, veja que ele está rodando em modo watch, o Webpack. Então toda vez que eu mudar aqui, ele vai gerar um novo main.js lá em public, e aí isso faz com que o desenvolvimento siga. Tá bom, então vamos complementar um pouquinho. E se eu quiser um componente diferente para mais de uma funcionalidade? Então eu vou mudar um pouquinho isso daqui. Aqui em componentes eu vou deletar o app e vou criar dois novos arquivos. Um vai se chamar dashboard.js
vou criar o componente mais simples possível. Eu sou o dashboard. E aí eu só export default dashboard. Ok. Vou copiar esse conteúdo para criar um outro chamado de categorias. Lá vem eu com a minha obsessão por categorias. Não sei de onde vem isso, provavelmente porque é algo que eu não preciso pensar para fazer. Categorias. Eu sou o componente de categorias. Muito bem. Aí, eu venho aqui em app e esse cara aqui eu vou chamar de dashboard, que eu vou montar num div de id dashboard. E esse cara aqui, categorias, que eu vou montar num div de categorias. Aqui eu vou importar o componente. E, ok, na parte do React, por enquanto tudo bem, eu só preciso fazer um ajuste logo logo, eu vou esperar o problema se apresentar. Então, beleza, ele deixou de funcionar. Por quê? Agora eu preciso vir aqui em Views, aqui eu vou copiar e vou criar uma view chamada Dashboard. Ok, então, Dashboard. Aqui o main eu mantenho, ele vai ser único para os dois. Copiei o conteúdo e vou criar uma nova view chamada categorias Blade PHP. Ok. E aí aqui, categorias. Por fim, eu preciso acessar. Então, eu venho aqui em Routes, Web. Opa. Só duplicar essa daqui. Essa eu vou chamar, não vou chamar nada, vai continuar como principal, mas vai apresentar a view dashboard. E essa aqui será categorias, que vai apresentar a view categorias. Eu acho que com isso eu já consigo acessar, eu sou o dashboard. Aí tem um problema. Target container is not a DOM element. O que isso quer dizer? Voltando aqui em Resources App, veja, eu estou montando os dois. Só que nessa view aqui não existe esse elemento categorias. Então ele está tentando montar em algo que não existe. Então eu preciso verificar se o cara existe. Const dashboard é igual aqui. Const categorias, esse aqui. Aí dois ifs. If dashboard, faça isso. If categorias, faça isso. Atualizei. Beleza. O erro sumiu. Categorias. Eu sou o componente de categorias. Dashboard, categorias. Então, eu nem sei se isso é um uso legítimo do React na comunidade React. Eu não tenho uma larga experiência como eu tenho com o Vue.js. E esse seria o meu ponto de partida para eu atender a este caso de uso. Lógico que, se eu fosse fazer isso de forma profissional, numa app que vai para produção, eu ia pesquisar a melhor maneira de fazer isso. Isso aqui eu tirei da minha cabeça, tá? De como eu imagino que eu poderia resolver esse caso. Então, é isso. Com isso eu encerro. E eu vou commitar, tá? Isso daqui, vou trazer aqui um novo terminal. Aí cd, ok, git add all, código gerado no screencast, git push, git commit -m de Maria, ok, e git push origin master. Foi para conta. Não, ele pediu o username. Olha só. Bom, então vai ficar para depois porque eu preciso buscar a minha senha. Não é uma senha que eu consiga decorar. Então, tudo bem. Mas o código vai estar lá te esperando. E se você tiver uma sugestão de como eu posso melhorar esse boilerplate, não me diga nada. Faça o fork do repositório, implemente sua solução e me mande um pull request. Eu prometo que eu vou analisar e vou incorporar, se for o caso. Se não for o caso, a gente vai debater
até que a gente chegue no consenso. Então é isso. No final ficou curtinho, sim, o screencast. Eu agradeço por ter assistido. E se você ficou se perguntando onde é que está a cara desse safado aí que não mostrou a cara hoje. Eu estou sem iluminação adequada aqui e já está de noite. Então, se é para fazer um negócio mal feito, eu prefiro não fazer. Então, fique só com a minha voz e, usando a minha voz, eu deixo aqui um boa noite, um forte abraço. Eu sou o Fábio Vedovelli.